quem não me conhece, eu sou o Zion, um ex-fanático religioso, defensor da lógica e da razão e do bom senso. E você está no meu canal Fala Zion. Ao mesmo tempo que a igreja avança rumo a um crescimento e uma expansão, o estresse para produzir ministérios bem-sucedidos nunca foi tão grande e, infelizmente, influenciada pela ideia de que quanto maior é sinônimo de melhor. Em nenhum outro lugar essa ideia é tão influente e tão encaixada, evidente do que dentro das igrejas. É triste dizer, mas a pressão por resultados tem levado, infelizmente, muitos ministérios a crucificar a centralidade da pregação da palavra diante do altar do pragmatismo humano. O que eu quero dizer com isso é que surgiu há muito tempo uma ideia diferente de fazer igreja. Aonde o púlpito outrora era o foco principal da igreja, agora está sendo substituído por uma variedade de técnicas. Isto é, tudo para aumentar a audiência do público, desde estilo de reuniões ou cultos modernos e apresentações bregas, baratas, isto é, de brega a espetáculos pomposos. E tudo isso com o objetivo de atrair a maior número de pessoas. Uma quantidade enorme de pastores sem compromisso, reinventando a igreja e reempacotando o evangelho, tipo um produto para ser vendido ao consumidor. Tudo que funciona numa determinada igreja é exportado como franquia a outras. Eu concordo que pastores pode sim aprender com outros pastores que estão experimentando um crescimento, um avanço da igreja e que são bem-sucedidos no que estão fazendo. Mas se quiser contar com a bênção divina, a obra de Deus, o crescimento da sua igreja precisa contar com a realização da maneira de Deus. Afinal, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não a minha, a dele, a igreja de Cristo. Mas isso não quer dizer, entretanto, que o inimigo deixará de tentá-la destruir de todas as formas possíveis, inclusive dando esse tal crescimento. Nem tudo que cresce é sinal de aprovação de Deus. Eu moro numa cidade onde existe uma competitividade de qual igreja faz o melhor trabalho. É uma competição. Toda época teve uma onda. Chegou a época da onda que era modinha ser do Bola de Neve, depois foi modinha ser da Embaixada do Reino, depois foi uma outra modinha que era tipo moral ser da igreja, uma tal de Luz da Vida. Hoje está mais enfatizando aqui que está sendo mais modinha e moral ser da Sara Nossa Terra, que chega há muito tempo, já vem fazendo sucesso e vendendo as suas franquias pelo Brasil afora, mas aqui começou agora, que infelizmente essas igrejas não passam de lugares aonde os pastores se tornaram como que se fossem gerentes de lojas, sendo que os estabelecimentos comerciais, as empresas que a conduzem são as próprias igrejas. Por que eu digo isso? Porque as suas preocupações são as mesmas como que se fossem gerentes e não pastores. Isto é, trazendo uma ideia de como manter o cliente feliz, do tipo, como atraí-los para que não vão a outra loja concorrente, que seria a igreja, e que infelizmente às vezes a concorrência está na mesma rua, está na mesma quadra, e a preocupação de todos eles não é nada mais do que isso aqui. Eles querem que gastem, que consumam aquele evangelho que está sendo vendido dentro das suas igrejas, empresas, lojas, comércio. E eu vou dizer uma coisa para você, esses empreendedores têm a sua mente compromissadas, isto é, ocupadas por estratégias semelhantes às de franquias. Essa é a verdade. A verdade bíblica é que não existe igreja cheia de sucesso. Pelo contrário, o que existe é igrejas, comunidades cheias de pecadores, reunidos todos semana após semana perante um Deus santo, em cidades e vilarejos por todo o mundo. E isso, sabe o que quer dizer? É que é o Espírito Santo que os reúne. Afinal, a obra de trazê-los, de convencê-los, é o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você, nessas comunidades, nessas igrejas verdadeiras, onde o que convence é o Espírito Santo, nessas comunidades de pecadores
que aonde são convencidos pelo Espírito Santo a estarem reunidos, um é chamado de pastor. E esse sim se torna responsável por manter todos os demais atentos a Deus e não a estratégias, a formas. E é justamente esse responsável por reunir que está sendo abandonado no meio desse comércio, no meio desses atrativos, desses espetáculos. Infelizmente o Espírito Santo já tem saído de cena, porque a fé em Deus, no Espírito, para trazer o pecador no ambiente chamado igreja, não existe mais. Esses pastores, esses líderes estão muito mais preocupados em manter a sua marca, a sua logotipo em destaque para chamar a atenção do que colocar o Espírito Santo como evidência. Infelizmente, nós chegamos a essa realidade de igrejas de vida cristã no nosso Brasil. E a pergunta é: para onde foram os pregadores convictos de que o Espírito Santo se fazia presente nas suas reuniões? Aonde foram esses homens que reconfortavam os aflitos e os afligidos confortavam com a palavra inspirada de Deus, despreocupado com a liturgia e sim preocupado em ser um canal do Espírito Santo em favor daquele necessitado? E o que era mais importante, falavam em nome de Deus. Infelizmente, atualmente, a categoria de pregadores genuínos, comprometidos com a palavra, líderes de igrejas, pastores confiáveis, é vergonhosamente minúscula. Em uma guinada assustadora, a pregação da cruz é considerada hoje sim loucura. E pasme vocês, e não apenas para o mundo, mas sim para a igreja contemporânea também. E eu encerro o vídeo dizendo que infelizmente esses tempos modernos que estamos vivendo não oferecem nenhum discernimento para se alcançar a vida eterna. Embora a maioria dessas igrejas são extremamente competentes para se ganhar e viver uma vida dentro de uma teologia da prosperidade, mas que infelizmente nada fazem para preparar para uma vida de triunfo em direção a uma vida eterna. Somente a palavra de Deus pregada dentro da genuinidade, somente a palavra de Deus pregada com veemência e verdade é capaz de trazer um conforto, um alívio para uma alma aflita. Infelizmente, as pessoas de hoje têm encontrado pouco auxílio dentro de uma igreja. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sino do lado, deixa o seu comentário. E esse é o canal Fala Zion.